domiciliar em Fortaleza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Edson Vicente da Silva, a doutora Paula Alves Tomás, por terem aceitado participar da comissão avaliadora. E agora, sem muitas demoras, eu vou passar a palavra para a Williane, que ela vai fazer a apresentação em torno de 20 minutos, e depois a gente abre para as arguições, tá bom? Williane, pode ficar à vontade. Tá. Bom dia. Agradecer à doutora Paula pela participação na banca, o professor Edson Vicente também pela participação, professor Jader pelas orientações e pelas outras pessoas que estão assistindo, e a Edilene também que está acompanhando da pós-graduação. Bom trabalho, Liliane, desculpa. Acho que você está com duas telas, eu acho que uma delas está com o áudio ligado e está dando microfonia no teu telefone, ou no teu microfone. Tá certo. Tira o som de um deles e deixa só em um. Tá bom. Pronto? Tá bom? Deu certo agora? Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Agora tem que apresentar a tela. Aí, pronto. Perfeito. Pode falar. Pronto. O tema do trabalho... Só um minuto, William. Tu tá com o teu telefone aí do lado, celular? Não, tá com meu filho ali no quarto. Mas é bom tu pegar, porque se cair, a gente te liga. Tá bom. Não, mas deixa. Acho que não vai cair, não. Vamos lá. O tema do trabalho é segurança hídrica domiciliar em Fortaleza. O orientador, professor Jader Santos, professor doutor Jader Santos, e eu sou a aluna William. A água é um recurso natural dotado de valor, e a sua conjuntura, ela influencia a vida das populações, seja pela escassez da água ou pelo excesso. A água influencia como as pessoas vivem e desenvolvem suas atividades diárias. Por isso, é importante estudar a insegurança hídrica domiciliar. Segundo Jameson, ela pode ser compreendida a partir dos domínios do desenvolvimento humano, sustentabilidade ecológica, geopolítica ou vulnerabilidade e risco. Cada um tem suas especificidades e escalas de análise. No trabalho desenvolvido em Fortaleza, nós optamos pelo domínio do desenvolvimento humano, considerando as condições de acesso, qualidade e estresse percebido da população em relação à água. Isso significa que a gente procura analisar a relação da população com a água a partir das próprias experiências faladas por essas pessoas. Essa é a área de pesquisa. Nós selecionamos 2 bairros de Fortaleza. Um é o Mudubim, pode ser identificado aqui pelo número 2, e o outro é o Novo Mudubim. Dentro desses bairros, nós realizamos a coleta dos dados nessa área delimitada em amarelo, que é a área de atuação do Centro de Saúde José para Campos. Mais adiante, explicarei por que escolhemos essa delimitação e não os setores censitários. Bom, em pesquisas exploratórias iniciais, observamos que as pessoas usam a rede geral de abastecimento da CAGES, porém também há um grande uso de fontes complementares de água, que no caso é a água envasada. Por isso, esse é um dos motivos de termos desenvolvido a pesquisa nessa área, porque é uma área urbana, possui infraestrutura fornecida pela rede geral, porém as pessoas ainda buscam outras fontes complementares para as suas necessidades diárias. Portanto, definimos as seguintes perguntas norteadoras. Quais as características do sistema de abastecimento de água de Fortaleza? 2. Quais as principais fontes de águas utilizadas pelas famílias? E 3. Qual o nível de segurança hídrica domiciliar do local de estudo?
Temos, então, como objetivo compreender se há uma situação de segurança hídrica domiciliar na área de estudos, a partir da avaliação do sistema de abastecimento de água de Fortaleza. Tentamos identificar e caracterizar as fontes de água e seus usos múltiplos, e, para identificar o nível de insegurança hídrica, aplicar a escala H-WISE. Como referencial, nós usamos os temas de insegurança hídrica domiciliar, considerando os autores Jemison, 2014, e Jemison, 2017. Segurança hídrica, porque para analisar um nível mais específico, como a insegurança hídrica domiciliar, nós também precisamos abranger sua amplitude, que no caso é a seguridade hídrica. Então, para tanto, utilizamos como referência os autores Cook e Beck, em 2012, e Jalak e Mukhtarov, em 2015. Justiça ambiental, para compreender como se dá o uso dessas fontes de sistemas complementares, que é a água envasada. Utilizamos Ramé, 2012, e sistemas para estudar especificamente sistemas complementares de água, Kagelen, 2000, Marston, 2014, e Tezian, 2019. Para a metodologia, nós seguimos 4 etapas. Inicialmente, pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de dados secundários, que são as informações da área, os dados populacionais. Segunda etapa, nós realizamos a coleta dos dados primários, no qual estabelecemos o tipo de amostra, que seria a amostra heterogênea, no qual não se especifica desculpa, só um momento. Não se especifica desculpa, só um momento, faltou a palavra agora, mas não temos uma especificação para a amostra, ela é aleatória. Então, o cálculo amostral para definir quantos questionários deveriam ser aplicados na área para conseguirmos uma amostra válida, nós realizamos o cálculo com um nível de confiança de 95%, uma margem de erros de 5%, considerando uma população, um total de habitantes de 34.919 habitantes, segundo dados do IBGE 2010, quantificando a quantidade de pessoas que tem na delimitação do Centro de Saúde José Para Campos. Nós chegamos a um total, identificamos que seriam necessários 380 questionários para que tivéssemos uma amostra válida, mas, considerando possíveis erros e eventualidades, fechamos esse total de 400 questionários. Então, foram aplicados 400 questionários. A coleta de dados não seguiu as delimitações do setor censitário, como já foi falado. Seguiu a delimitação do Centro de Saúde José Para Campos. Esses são os 2 bairros, Mudubim e Novo Mudubim. Essa é a delimitação do Centro de Saúde José Para Campos. Na terceira imagem, podemos observar. Essa delimitação é dividida em 5 mesoáreas. Em cada mesoárea, um grupo de agentes de saúde é responsável. E cada mesoárea dessa é dividida em microáreas. Cada microárea dessa é responsável, tem um agente de saúde responsável. Então, o que nós fizemos? Cada microárea dessas, nós acompanhamos um agente de saúde para ir de casa em casa não, de casas aleatórias para coletar os dados. Em função da violência, nós não poderíamos entrar nessas áreas sozinhos, então, utilizamos essa delimitação do Centro de Saúde e o apoio dos agentes de saúde do Centro José Para Campos. Então, conseguimos contemplar uma espacialização dos dados interessante, visto que conseguimos ir a praticamente quase toda a área de atuação do Centro de Saúde. Na terceira etapa, nós realizamos a tabulação dos dados, o processamento e definimos as variáveis socioeconômicas para análise, que foram habitação, renda, tipo de moradia, gênero do chefe da família e total de pessoas residentes nas casas.
Na quarta etapa foi realizada a construção, a aplicação da escala de insegurança hídrica domiciliar, com os dados que coletamos, e feita a construção dela. Bom, para a escala, nós consideramos a metodologia de Young et al. 2019, que, a partir de estudos e do desenvolvimento de sua metodologia, definiu que a construção da escala seria ideal considerando essas 12 variáveis. Preocupação quanto à água, que pergunta com que frequência você ou alguém em sua casa se preocupou com o fato de não ter água suficiente, interrupção do fornecimento, roupas, que pergunta com qual frequência os problemas com a água significavam que as roupas não podiam ser lavadas, planos, ou seja, que frequência a família teve que mudar algum plano por falta de água na casa, comida, com que frequência deixou de fazer comida por falta de água, alguém da sua casa deixou de lavar as mãos por causa da falta de água, corpo, alguém da sua família deixou de tomar banho, bebida, alguém da sua família deixou de beber água porque não tinha água que gostaria na sua casa, se alguma vez alguém da família ficou bravo porque em relação a alguma situação com a água, foi dormir com sede, se em algum momento não teve água de jeito nenhum na sua casa, ou passou vergonha por algum motivo relacionado à água. Então, os dados coletados, considerando essas variáveis, foram analisados, processados para a construção da escala. E nós realizamos alguns testes para analisar a confiabilidade e a validade da escala. Um deles foi o alfa de Comet, que ele é a média de confiabilidade que, segundo a classificação em níveis de confiança, precisa resultar no valor mínimo de 70, para que seja confiável. Não, eu tenho. E a validação? Para a validação, nós realizamos a correlação de Pearson, a regressão linear e a correlação de Spearman. A correlação de Spearman foi aplicada apenas nas escalas individuais de cada bairro. Nas escalas individuais de cada bairro, para avaliar se individualmente cada bairro possuía ou não situação de insegurança hídrica. Bom, como resultados dos perfis socioeconômicos dos agregados familiares, identificamos que a faixa etária predominante dos chefes de família ficam em torno de 41 a 50 anos. Dentre esses, 64,3% das famílias possuem renda de até 2 salários mínimos. Identificamos também que apenas 4,5% dessa população vive com menos de meio salário mínimo, que seria em torno de até R$500. No período de aplicação do questionário, 30% dessa população estava desempregada, 25,5% trabalhava de forma formal e 22,3% realizavam trabalho informal. Do tipo de habitação, a maioria da população vive em casa quitada e, em segundo lugar, casa alugada. Sobre as fontes d'água, identificamos que 96,5% da população tem acesso à rede geral. O restante que não possui, que não acessa a rede geral, acessa outra fonte, de modo geral, água de poço ou cacimba. As motivações do uso da água rede geral, principalmente por causa da quantidade disponível, facilidade de acesso e abastecimento constante. E a água envasada, que foi a segunda fonte mais utilizada e identificada, o principal uso é por causa do odor, sabor, cor e a qualidade. A qualidade que oficialmente é vista, mas a qualidade percebida pelo usuário. E aqui temos um gráfico sobre os usos. Para beber, temos principalmente a água envasada, e a água da rede geral é utilizada para todos os outros usos, beber, cozinhar, limpeza da casa e tomar banho.
Os resultados da escala de insegurança hídrica domiciliar. Identificamos que não foi possível validar a confiabilidade das escalas individuais para cada bairro. Porém, a escala geral, considerando todos os dados e a área de abrangência do posto de saúde, foi atestado que ela é confiável e válida para representar a situação da área. Porque o alfa de Crombach resultou em 0,72, que o mínimo aceitável seria 70, como já visto, e os testes de correlação de Pearson e regressão linear confirmaram que há correlação entre os itens, então ela pode ser atestada como confiável e válida. Eu não salientei no início, mas a escala tem um ponto de corte de 12 pontos, ou seja, cada agregado familiar que somar 12 pontos ou mais já é considerada insegura. Identificamos, então, que 98% das famílias representadas pelas amostras são classificadas como seguras, ou seja, somaram apenas 11 pontos ou menos. Então, estão em situação de seguridade hídrica. Porém, é preciso pensar da seguinte forma: se tem uma rede de abastecimento geral e eles buscam outra fonte, poderia considerar essa área segura? Segundo Jameson, 2017, a capacidade de conseguir sustentar hidricamente também é uma característica da seguridade hídrica. Então, podemos constatar que na área há situação de seguridade hídrica. Como conclusão, a compreensão da insegurança hídrica domiciliar na cidade de Fortaleza, tendo como área de estudo uma região de contingente populacional de baixa e média renda, contribui para compreender a situação da população majoritária do município e refletir sobre as questões de qualidade, disponibilidade e acesso de água. Como previsto, a população participante da pesquisa encontra-se sob situação de seguridade hídrica domiciliar, o que reflete a eficiência do sistema de planejamento e gestão das questões hídricas da cidade. Associei aqui algumas referências, tem mais, mas associei apenas algumas. E agradecimentos, agradeço à FUNCAP pelo apoio financeiro, à Universidade Federal do Ceará, a Texas University, pelo apoio financeiro, a parceria e a oportunidade de participar de um projeto tão importante. Ao professor Jada, pelas orientações, ao professor Edson Vicente e à doutora Paula por participar da banca, aos agentes comunitários de saúde que foram importantíssimos nesse processo. Agradeço à minha mãe, ao meu filho, a meus ex-sogros que me ajudaram muito, a Laís, minha irmã, que me ajudou também em apoio mental, também a cada um que foi a campo, guerreiros, a contribuir para a aplicação dos questionários, que estiveram lá todo dia. Agradeço muito. E meus amigos que estiveram comigo em todo esse processo até aqui. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigado, Eliane, por apresentar, ter cumprido o tempo. Agora nós vamos passar a palavra para os avaliadores. Cacau, você prefere começar ou nós começamos com a Paula? Fica à vontade, a Paulinha que resolve aí. Deixa a Paulinha decidir o que ela acha melhor. Tudo bem, eu posso começar? Pronto. Por favor. Depois vão dizer quem está com o negócio de gênero, está privilegiado. Exato. Para evitar problema, mas vou dar essa colher de chá. Pronto, Paulinha, pode começar, estou brincando. Ok, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, mais uma vez, sempre é bom participar dessas bancas, principalmente relacionada a esse tema, que eu gosto muito. E obrigada ao professor Jada, à Eliane, ao professor Cacau. Então, eu já venho acompanhando o trabalho da Eliane, né, acho que há algum tempo, já sei do que se trata, a técnica, a metodologia dela, o tema. Então, eu fiz algumas considerações penso que futuramente, né, com esse tempo que você terá para entregar a pós-graduação, então fiz algumas considerações para, acho que melhorar mais, né, colocar mais para frente ainda a questão da técnica, a questão da temática, acho que mesmo para deixar assim, melhor
quando você entregar na pós. E, deixa eu ver outra coisa mais que eu havia anotado aqui. Bem, eu vou escrevendo algumas coisas, bem rápido que eu vou falar, mais mesmo questões de organização do trabalho inteiro, e aí você vê que o seu orientador como faz, e também eu estou disponível, né, se você precisar tirar mais algumas dúvidas, algumas coisas mais sobre isso. Então, eu entendi, como eu vim acompanhando o seu trabalho, eu entendi que, né, o seu objetivo principal, a sua técnica principal era aplicar a escala mesmo, testar a escala, verificar se essa técnica realmente poderia ser aplicada para um bairro como Fortaleza, uma cidade como Fortaleza, uma cidade totalmente urbanizada, né, com a dinâmica totalmente diferente, até do que a escala da autora lá que você citou, né, o local em que ela aplica é um pouco diferente, né? Na verdade, ela aplica uma escala global que ela constrói, global para vários locais. Então, né, pelo que a gente vinha conversando, você ia tentar verificar se essa técnica realmente também poderia ser aplicada aqui para a sua área de pesquisa, né? Como iria se comportar e fazer esse comparativo, depois fazer essa crítica, se dava certo ou se não dava, né? Então, o que eu percebi, eu acho que, como se diz, melhorar mais nisso, nessa questão de mesmo avançar mais na questão da sua escala, da escala construída, avançar mais mesmo na discussão, já que esse eu acho que é o ponto principal, né, do seu trabalho, é a metodologia principal, que é uma escala construída, uma métrica construída para se avaliar a insegurança hídrica. Então, acho que você pode avançar mais nisso, explorar mais isso, a questão da escala mesmo, citar outros autores que também construíram escala, né? Eu sei que você tem aqueles outros artigos que a gente estava discutindo, né? Os outros autores que construíram a escala, se não me engano, era para o Haiti, outro para o Quênia, e tem essa escala global. Então, acho que você poderia melhorar mais nisso, explorar mais a questão dessas métricas mesmo, as métricas de avaliação da insegurança hídrica, as várias métricas que existem, aí você vai e traz uma das propostas que seria essa, da escala construída, e também, aí você poderia dizer, né, que você aceitou aplicar essa escala por conta, não sei, você iria justificar, que você acha que é a melhor para verificar isso, e apesar de que você replica as mesmas variáveis da autora, eu penso que você tem que justificar melhor, apesar de você dizer que usou as variáveis dela, mas pode explicar como foi que ela escolheu essas variáveis, né, que existe toda uma metodologia que ela traz, como que ela escolheu essas variáveis. Então, apesar de você só replicar mais disso, né, explica melhor como que ela escolheu essas variáveis dela, e você replicou isso na sua área. Eu não percebi nos resultados o seu ponto de vista, né? O que você acha? Essas variáveis realmente representam a realidade da sua área? Elas realmente conseguem falar um pouco falar sobre a insegurança hídrica local? Porque o que eu percebo nessas variáveis que ela utilizou são variáveis que para a gente não é tão importante, como, faltou água para lavar mãos, faltou água, ficou preocupado por não ter água. Então, na área urbana, talvez no próprio questionário existam outras variáveis que expliquem melhor isso. Talvez, quando você verificar isso, o seu resultado de insegurança hídrica seja até diferente, porque o resultado foi baixo, né, que é o esperado, também uma área urbana tem mais infraestrutura, tem tudo isso, mas também, se verificar as outras variáveis, talvez dê outro resultado. Então, eu senti, né, essa falta de uma percepção sua, se isso realmente, né, mostrou a sua realidade, se elas realmente podem ser replicadas, se talvez, se não, né, você indicaria qual outra, né, outro método, outra técnica, também poderia ser alguma coisa já aplicada por alguém, por outras pessoas, tá? Então, eu penso isso, você pode avançar mais na questão da escala mesmo, trazer na questão do referencial teórico, sobre a escala construída, sobre que os vários autores que usam isso, a questão da métrica mesmo para avaliar a insegurança hídrica, quais são as métricas, essas coisas, tá? Eu achei interessante também a parte da questão da insegurança hídrica e da outra
Outra estratégia de usar uma outra fonte de água que na sua área mais de 90%, tanto usa água da CAGES, como também usa água engarrafada, né, água envasada. Então, essa relação é muito interessante, é muito boa para ser discutida. Acho que você discutiu isso nos resultados. Talvez aquele resultado grande que você descreveu sobre a água envasada poderia até vir para o referencial teórico, você falar um pouco dessa água envasada, desse comércio, talvez no Brasil, não sei, e aí depois nos resultados você tentar relacionar a sua escala mesmo e ao uso dessa água envasada e os resultados mesmo que tem no questionário, né? O que as pessoas usam, a porcentagem, tentar discutir mais o questionário mesmo nos resultados, mas essa parte bem teórica que você fez, trazer lá para o referencial, talvez, eu acho que fica bem mais interessante. E aí, nos resultados, você pode até discutir, né, o que segurança hídrica é essa, o que é que faz entrar essa questão da água envasada no local, né, discutir melhor isso, porque, será que é essa insegurança hídrica, é essa percepção que as pessoas fazem da água da CAGES, que faz essa água engarrafada entrar? Né? Que percepção é essa que faz a mais de 90% das pessoas usarem esta outra fonte, tá? Tentar fazer, eu acho que, né, tentar fazer essa relação, tá? Nos resultados, eu percebo, assim, é só questão mesmo de organização. Pode organizar um pouco melhor, como na parte da validação da escala. Ou você não deixou claro o que é isso, o que é a validação de uma escala. O que significa isso, teoricamente? Até no texto que você utilizou, né, que você fala, ela explica bem o que é uma validação de uma escala, né? É tanto que ela explica que existem vários, né, ela usa os 3 validações, se não me engano, a discriminante, não lembro mais, mas se não me engano, os 3 tipos de discriminação. Então, ela explica o que é isso, o que significa essa validação para a sua escala, tá? E eu não consegui compreender, só por questões de organização mesmo, acho que isso é simples, você vai conseguir organizar, quais foram as variáveis que você usou para a validação. Porque tem as variáveis da escala, mas quando você aplica uma correlação, você aplica a correlação com outras variáveis. Aí ficou confuso, eu não consegui entender que variáveis foram essas, que resultados, os resultados bonitinho, eu digo, tanto da correlação como da regressão, não ficou bem claro as variáveis que usou também para a regressão. Então, isso é só questão de organização. Eu acho que o caminho que você seguiu é o caminho certo, é esse mesmo, né, da escala, da construção da escala, das variáveis que você escolheu, eu acho que é o caminho certíssimo. Só questão de organização agora, um pouquinho mais de tempo para organizar isso e discutir melhor esses resultados, tá? Era isso. Também na parte da escala, que eu acho que, né, o ponto central do seu trabalho, mas como já havia dito, né, não, você tem que explorar mais isso. Então, você poderia trazer, exemplo, as variáveis que você usou para a escala, pode até representar em gráfico, né, a frequência de resposta das pessoas ali naquelas variáveis, que aí a gente consegue ver, consegue compreender melhor essa insegurança hídrica, né, qual foi a frequência que elas falaram em cada uma das opções, tá, pode trazer isso em um gráfico, para discutir um pouco mais a escala mesmo, o resultado da escala mesmo, tá. Então, a gente também consegue verificar em que dimensão, né, em que variável as pessoas têm mais problema, que eu acho que isso também ficou faltando. Onde é que, será que é na questão da qualidade? Será que é na questão do estresse? E aí, se a gente conseguir perceber isso, onde é que as pessoas têm mais problemas, talvez a gente consiga perceber também por que da opção delas por uma infraestrutura, né, por uma fonte e não a outra. Tá? Quando a gente percebe onde está o problema, onde está a dimensão, percebe as estratégias que as pessoas fazem para resolver aquilo. Então, quando você começar a discutir onde foi mais problemas, né, onde elas identificaram mais problemas com a questão da insegurança hídrica, a gente consegue descrever melhor, falar melhor sobre isso, e até propor, né? Deixa eu organizar mais. Acho que era isso.
Acho que era isso. Você explorou bastante a questão, talvez a questão da escala também, voltando para a escala. Primeiro, você explorou as caracterizações das fontes, né? Fez aquela caracterização das fontes e dos respondentes, da caracterização das pessoas no bairro. E aí eu penso que, como a escala é importante, você poderia deixar ela em um capítulo mesmo, né? Capítulo só da escala, e aí você começa a descrever, porque essa da descrição das fontes, da descrição das pessoas e tudo, é uma sequência do questionário que você aplicou e da sua métrica. Mas, como a escala é mais importante, traz ela em um capítulo só, e aí discute essa parte toda da escala, e depois, como subcapítulo, aí discute a validação dela, né? A validação dessa escala. E aí, como, né, as discussões finais, você traz isso, a sua percepção, se essa escala é boa, se não é, se ela realmente representou a sua realidade, tá? Até porque existem as outras métricas. Deixa eu olhar mais. Então, era isso, Williane, era bem simples mesmo, questão de organização mesmo, e acho que, né, trabalhar melhor na questão da escala, que eu percebo é isso. E, precisar de alguma coisa, posso contribuir. Obrigado, Paula. Williane, por favor, agora faça seus comentários relativos ao que a Paula colocou. Ela fez muitas questões, ela fez mais sugestões e apontou lacunas que estão no trabalho, mas, por favor, se justifique para a Paula ou defenda os caminhos que você adotou. Obrigada, Paula, pelas considerações. Bom, realmente foi isso, eu realizei a aplicação da escala no contexto geral, né, mas no contexto dos bairros, que é bem menor, para verificar se ela realmente era aplicável. Nesse contexto, como era uma metodologia já pronta, eu só pretendia aplicar, eu não considerei reavaliar as variáveis que tinha já apontadas nessa metodologia. Mas eu acho importante fazer o que você disse. Sobre a pergunta que você falou, só um momento. Quais as variáveis da escala foram usadas para validação? No processo de processamento dos dados no SPSS, eu usei as variáveis que eram utilizadas para a própria escala. Então, eu fiz essa correlação com a escala pronta. Foi assim que eu entendi que se dava o processo de fazer essa validação. Então, eu tive os resultados que eu apontei lá no trabalho. Tá bom? Entendeu? Ou quer que eu explique mais? Não, eu entendi, com certeza, entendi. Eu entendi agora o que você explicou. Mas, não sei se você vai seguir passo a passo o que ela fez, né, a metodologia, porque ela faz a validação com outras variáveis, né? Ela faz, na verdade, aquela correlação primeiro para construir a escala e tudo, e depois a validação ela faz com outras variáveis, aí já porque a validação é isso, você compara uma métrica que você tem, exemplo, uma escala que você tem com outro material, por exemplo, com outra escala, já defendido na literatura que é correta essa correlação entre as duas. Aí um exemplo, né, no artigo ela traz a correlação da escala de insegurança hídrica com insegurança alimentar, ela traz a correlação da escala com variáveis socioeconômicas, para dizer que as questões socioeconômicas influenciam no acesso à água, né? Que isso está bem embasado na literatura. Ela traz a validação da escala com variáveis de compartilhamento de água, né? Quanto mais compartilhamento de água, mais insegurança hídrica, essas coisas que estão bem embasadas. Eu não sei se você vai seguir exatamente isso, ou se você, né, encontrou outras fontes. Mas isso aí, nós podemos, né, conversar mais depois sobre isso. Bom, você desligou o microfone. Tá. Sim? Não, eu disse que você desligou o microfone, mas voltou. Sim, tudo bem. Bom, essa eu acredito que foi a única pergunta que você fez assim, não é? As demais foram mais apontamentos, né?
Saúde, tu acha que realmente é boa a escala assim? Você acha que essa métrica realmente apresenta a sua realidade? Realmente você ficou satisfeita com o resultado? Você não queria, você acha que talvez outra métrica, outra técnica representasse melhor? Outras variáveis, talvez? Porque no questionário tem milhões de variáveis e você usou poucas, né? Poderia explorar as outras variáveis mesmo para ver o que representa. Aí eu quero saber. Eu digo isso porque quando a gente trabalha com isso, eu mesma, né? Trabalhei com um questionário enorme, tinha variáveis que eu tinha que me desprender, que eu tinha que retirar, mas que eu achava que, talvez explicasse melhor, eu queria ter ficado com essa variável e tudo, mas a técnica não permite, a teoria não, né, não diz isso. Eu quero saber a sua percepção. Se eu pudesse escolher as variáveis, boa parte não seria das que estavam na escala. Porque exatamente por isso, porque não compreende bem a realidade daqui. Mas como a escala, o objetivo era aplicar a escala para analisar a aplicabilidade dela na área, então eu apliquei. Mas como sua sugestão, como você sugeriu, é possível pegar outras variáveis e refazer uma nova escala, por exemplo, com as variáveis que eu considero que se apliquem à área, né? E fazer a relação entre as duas, é possível. Pois é, eu estava pensando, nem tanto fazer outra, mas você aplicou, tá ótimo, eu achei que o seu resultado tá bom, você aplicou uma métrica que existe, aplicou e deu tal resultado, eu achei ótimo, não está errado, está correto. Talvez só isso que eu ia sugerir é isso, nas discussões, talvez você possa fazer essa parte crítica, talvez ela não represente a sua realidade, talvez outra métrica represente melhor, pode até trazer as outras variáveis, né, trazer a frequência das outras variáveis e dizer que essas outras variáveis talvez representassem melhor, entendeu? Não fazer outra coisa, fazer isso mesmo e tudo, mas só depois dizer isso, né? Se ela realmente funciona ou não, porque, né, talvez não funcione, talvez não é obrigada a aplicar ela, pode aplicar outra. Então, é isso, na verdade, a minha percepção, sabe? O que me fez pensar, o que estava aqui na minha cabeça. Ok, obrigado, Paula, pelas considerações. Sim, nós vamos considerar as questões que você pontuou, certamente você sabe disso, e que nós vamos conversar também para ver a aplicabilidade. E algumas delas nós vamos conversar em nós três, né, na verdade, na correção para a entrega do resultado final. Aí, obrigado mais uma vez. Eu queria passar a palavra para o professor Edson Vicente, Cacau. Cacau, por favor, fique à vontade. Pessoal, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com a Paulinha como doutora na banca. Para mim é um prazer, é uma satisfação. Me sentir útil como professor, não é, Jada? A gente assim, como um colega, né? É verdade, porque a Paulinha foi eu acho que a Uliane também, né, vai seguir o mesmo caminho, fazer o seu doutorado. A gente não pode se enfraquecer diante dos obstáculos. Pelo contrário, os obstáculos são instrumento de fortalecimento. Então, aprender a driblar, recuar, né? Seguir como a água não enfrenta os caminhos, ela desvia, né? Então, acho que para tu, como etapa difícil, você pegou a Covid, né? Então, teve que trabalhar com os resultados alcançados, né? E eu acho que tem dois tipos de pesquisa, ou mais, né? Mas, por exemplo, se tu puder fechar o teu, pronto. O teu estudo é uma pesquisa direcionada, né? E tem outras pesquisas que são pesquisas abertas. As pesquisas abertas, você tem mais possibilidades de mudar a metodologia, de enfoques. A tua pesquisa, a gente vê que ela tem um objetivo maior, que é comparativo com outras partes do planeta, outras realidades. Então, os parâmetros são pré-determinados em grande parte, não é isso, Jada? Que é um programa, um estudo e que também tenha um resultado científico bastante importante, né? Então, como a gente fez o trabalho lá com o Mário de consumo sustentável, também eu não podia... Aqui a realidade é outra do Emirados Árabes, da Espanha, mas a gente teve que seguir a mesma
metodologia. Então, acho que isso é uma coisa importante perceber e a gente comparar, a gente compreender, a gente que está na banca compreender, né? Que é uma pesquisa diferenciada. Ela é quantitativa em determinado ponto, determinada área, né? E por isso ela teve mais trabalho, uma pesquisa que a gente diz vertical, né? Ela teve mais trabalho de aprofundamento, de estatística, do que de espacialização. Então, ela tem seu valor como um modelo quantitativo, e acho que você alcançou isso aí. Então, a Paulinha, o Jader e tu que vão discutir mais sobre algumas adaptações que tenham que fazer. A minha contribuição vai ser numa forma de você estruturar um pouquinho mais a tua dissertação. De, por exemplo, fazer um capítulo que fale sobre a região metropolitana, né? Pegar isso aí, você não vai ter que fazer nenhum levantamento, você vai pegar as bibliografias, as referências, aquele trabalho do CPRM, né, Jada, que é muito bom, e descrever, porque, por exemplo, o leitor não sabe onde é que você está, onde é se fica esse bairro, você sabe. Por exemplo, que bacia pertence lá? Eu suponho que é do Maranguapinho, é isso? Então, você tem algum rio que passa dentro, algum riacho que foi canalizado, alguma lagoa? É a água, né? O Mundubim, eu sei. Então, nesse capítulo você vai tratar. E esse bairro é o quê? É comercial, é residencial, é industrial, pequeno serviço, está entendendo? Eu conheço, mas o pessoal... Então, caracterizar dessa forma, partindo do maior, que seria a região metropolitana. Eu digo a região metropolitana por causa das bacias hidrográficas que tem a ver, né? E depois você chegaria, se for o caso, passa pelo município e chega na que você chamou de mesorregião. Não, mesoárea. Vou fazer a pergunta. A microárea foi uma microárea que você definiu, aquela área que você sobrepõe, que você pega a parte dos dois bairros? Você tem que ligar o microfone, William. Ali é uma microárea, né? É? Como é? Ali, aquela área dos dados é uma microárea? Não, a gente usou os limites do centro de saúde, que é uma área maior. Aí, internamente, para nível de alcançar a população, eles dividem em mesoáreas. Essas mesoáreas têm um grupo de agentes de saúde responsáveis. Aí, essas mesoáreas também são subdivididas em microáreas. Cada microárea tem mais ou menos 4 ou 6 quarteirões. Que essa microárea tem um agente de saúde responsável. Okay. É um meio de atender toda a população da área, entendeu? Mas então, uma microárea atende os 6 quarteirões, mais ou menos. Tá. E esse bairro está dentro de uma mesorregião, microrregião. Eu conheço o Mundubim, conheço o Mundubim desde a década de 70. E sei que o Mundubim Velho, né, que a gente chama, o Mundubim Velho, ele ali foi uma zona importante da formação da cidade. Que ali tinha chafariz, tinha escola. Então, era bom tu falar um pouco sobre isso. Tá? No final, você partiria da região metropolitana, Fortaleza, até chegar nesse núcleo aí, que é falar a importância histórica do Mundubim, quando começou, que lagoas que tinham lá, que foram aterradas, que com certeza foram aterradas. Isso aí tu pode trabalhar com pessoas chaves, né? Com pessoas mais antigas da área, com relatos do, sei lá, a própria Clélia pode te dar algumas informações sobre isso, referências bibliográficas sobre essa área. E contar um pouco da história para a gente se situar. Se ali tinha cursos d'água, e como era o consumo de água antes, né? Porque é o que o cara está dizendo. Às vezes passam... A gente recebe, né, Jader? Assim, cara, ó, eu sou da década de 70, de 80, eu andava descalço, subia em árvore, bebia água, nunca tive problema, né?
passa por isso também, né? Como era antes ali a questão da água. E por que que hoje a gente tem que tomar água engarrafada, não é isso? Então, falar um pouco sobre isso, que é coisa rápida, que tu consegue sintetizar como era o chafariz, quanto, né? Então, acho que você contando, contextualizando um pouco esses dois bairros dentro dessa área aí. Tá ok? Eu acho que, como o Mudubim Velho é uma área muito importante, né? Bom, depois vem... daí você entraria nessa tua avaliação e aí eu sugiro você trabalhar as considerações finais. Então, tudo isso que a Paulinha falou, você pode colocar nas considerações finais. Eu vejo que para trabalhar a realidade local seria interessante que fosse colocado tais e tais variáveis, que, por ser uma metodologia fechada, porque será comparativa a nível internacional, não foi feito, mas, ao meu ver, novos estudos podem ser feitos nesse contexto. Então, você tem uma média dessas 400 casas, você tem um número médio de pessoas por casa? Sim, a gente tem o total, porque para fazer as análises a gente considerou o total de pessoas por casa. Tá. Mas em média é 3 ou 2. 3. Então, bote 3, vamos supor. 2 não é, deve ser 3 mesmo. Então, saber quanto é que eles consomem de água, tem isso? Da CAGES, quantos metros cúbicos de água? Não existe isso, né? Não, essa informação assim não. Quantos metros, a gente só sabe qual fonte eles utilizam, os usos, mas quantos litros, não. Dá para conseguir, mas dá para conseguir com o site da CAGES, pelo acesso público da informação, que até o Marcelo conseguiu ver, você delimita uma área e eles vão dar da zona que aquela área atinge. Aí você consegue verificar, inclusive, as interrupções oficiais do abastecimento, né? Isso. A CAGES vai dizer, naquele período, naquele quadrilátero ali, o abastecimento foi interrompido X vezes no ano de 2020, por exemplo. Então, vamos supor, se a gente pudesse ter quanto ao volume médio de água, nem que seja de Fortaleza, não sei da periferia de Fortaleza, né? Tu ia saber quanto isso representa no orçamento das pessoas, né? Quem usa água, né? E daí quem não usa é porque não tem o dinheiro, não é porque quer economizar, é porque não tem o dinheiro para pagar água. Quantos bairros aqui de Fortaleza, quantas casas que não são ligadas ao esgotamento sanitário, porque não tem dinheiro para pagar, né? Outra coisa, a qualidade da água. A qualidade da água, segundo a CAGES, é potável. A questão é o sabor da água, né? Que às vezes tem período, que é período de chuva, tem muito cloro, aí o pessoal não gosta de cozinhar com essa água, tudo, né? E depois a questão também do sistema doméstico, né? A limpeza das caixas d'água, dos canos. Tu podia falar nas considerações finais, não digo para tu fazer pesquisa sobre isso, não. E também quantas garrafas de água consome por dia? Quantos garrafões de água uma família de 3 pessoas consome, aproximadamente? E aí vai embutir junto com a outra água quanto é e qual a média de renda dessa população, mais ou menos, ou de um cidadão de uma família com 3 pessoas. Então, quanto por cento isso corresponde no orçamento familiar? Aproximado, né? Você não tem que fazer você está fazendo umas considerações, né? E você avalia que aproximadamente eles gastam tanto por cento da renda com água encanada e tanto por cento da renda com água engarrafada. Isso aí vai mostrar a importância, né? Porque muita gente vai atrás de água, né? E tem uma terceira opção que muitas famílias têm, que eu tenho aqui em casa, que é a água de cozinhar. Não sei como é, porque a água aqui, no caso aqui, porque a água é salgada, viu, Jader? Então a água aqui, eu não posso usar a água para cozinhar, porque ela mistura a água da CAGES com a água do... Muitos lugares fazem isso, né?
mas estou supondo. Mas acho que com essas duas relações, você tem a média, acho que nas agências de saúde você tem a média de renda dessa família com 3, quanto gasta de água encanada e quando água. Então, você está aportando mais informações. Tá? E era isso. E talvez um pouco. Você não disse qual a densidade populacional daí do bairro. Talvez você pode puxar isso do IBGE, né? Qual a densidade, qual o nível de renda dessa população, através dos mapas. Até a Giovana, né, Jader estava falando, que tem uma série de mapas para colocar isso talvez na primeira parte, né? Em que contexto fica o Mudubim velho e o Mudubim novo, dentro dos mapeamentos da prefeitura. Então, se tu pegar os mapas de vulnerabilidade, mapas de falta de esgotamento sanitário, aí tu joga essa área sobre esses mapas e pronto. Essa primeira parte. E na segunda, aí você vai engordar o teu trabalho, vai dar mais consistência, porque daí você vai ter um pouquinho da regionalização, que seria a região metropolitana. Os mapas, se tem de Fortaleza, não tem da região, não sei, você coloca, se você consegue baixar. Aqueles mapas de síntese, principalmente, né, Magão? Mapas de unidades geoambientais, e aí você sempre coloca onde é que está o teu bairro. Você vai pegar mapas de abastecimento de água, você vai colocar o teu bairro, mapas de vulnerabilidade, e pronto. Né? Você vai usar uma referência cartográfica e vai delimitar e pronto. Ou por achúria, talvez até achuriado, porque aí você não precisa nem sobrepor nada, você só faz achuriar o teu bairro, os teus 2 bairros e pronto. Tá? Isso, e nas considerações finais você dá mais, junto com a Paulinha e o Jader, ver o que é que você pode considerar. E para mim está bom o trabalho, acho que estou fazendo isso, para mim eu estou super satisfeito com o teu trabalho, acho que você se empenhou, né? Teve todas essas limitações que a gente compreende, né? Tá? E você tem pretensão de ser uma nova Maria Luísa aqui, se candidatar para dar água para todo mundo? Estou brincando, velho. Eu digo assim, mas qual o grande... Não sabe quem é a Maria Luísa não, Cacau, não são desse tempo não. Nem sei que sabe sim, rapaz. Ó, é Luiziane, né? Mas tem que ser mais loira, foi Maria Luísa, porque... qual a grande limitação para a população da água lá, que você acha? O grande nó. Vamos supor, se você... Até brinquei, se você fosse uma pessoa responsável da Secretaria de Recursos Hídricos do município, que tipo de intervenção, se tivesse recurso, deveria ser feito lá? Ou poderia ser feito lá? Primeiro de tudo, providenciar esgotamento sanitário para todos, porque aqui é fossa séptica em toda a região, mas ainda assim as pessoas consumem água envasada. Por que eu estou falando isso? Porque a água envasada que as pessoas utilizam é retirada da própria região aqui, e aqui não tem sistema de esgotamento sanitário. Então, é importante pensar, será que essa água realmente tem uma qualidade? Então, a primeira coisa que eu faria seria isso, já que as pessoas gostam da água envasada exatamente pelo sabor. Porque a água encanada, a cobertura, segundo relatos e os dados do questionário, 98% mais ou menos da população tem. Então, seria mesmo tentar garantir essa qualidade da água. Não garantir, né? Porque não é possível, precisa de um processo natural de filtração da água. Mas realizar o esgotamento sanitário para todos, saneamento básico, né? Para tentar reduzir os riscos de contaminação da água subterrânea que é explorada. Microfone, Cacau. Estava conversando comigo mesmo aqui, mas... Viu? Você vai precisar de políticas públicas. Dizer, quais políticas públicas? Por exemplo, a população vai acontecer igual lá nas Goiabeiras, ali no Pirambu. Tem esgotamento sanitário, mas o pessoal não tem dinheiro, então tem que ter um valor
diferenciado, né? Uma cota de colaboração, ou de isenção, até de isenção. Dessas famílias, grande parte é abastecida pela CAGES ou não? Então, eles usam o poço para diminuir o custo, né? É isso, né? As cacimbas. E o problema das cacimbas é que os terrenos são pequenos e as cacimbas são perto das fossas, que não são fossas sépticas, são fossas negras. Então, isso você tem que falar, né? Que em função do loteamento. Então, são essas questões que rapidinho você conversa, fala e coloca, tá? E acho que é isso, sim, E o custo, eu tinha pensado, até quando coloquei aqui, a manutenção, a qualidade da água envasada. A gente vê lá no PC, Paulinha, vê o pessoal fazendo fila para pegar água lá naquele poço, não sei se eles ainda deixam, aquele poço lá no PC, no campus do PC, que é uma... Então, você tem que dizer, essa água vem do tabuleiro, não é água, é uma água do subsolo. Então, você devia propor fazer um monitoramento dessas fontes, onde são retiradas água para venda, inclusive, né? Monitoramento da qualidade, principalmente o quê? Biológica, né? Alguns agentes patogênicos que possam ter. Então, falar isso, né? Falar isso que tu conversou agora. Se você tivesse o poder público, e como você faria, quais políticas públicas seriam necessárias e pronto. Acho que com isso você fecha muito bem a tua dissertação, viu, Jader? E contempla, tá? Então você tem 60 dias aí. Eu acho que não é mexer tanto no que foi feito. Pode ser, aí fica com vocês. Mas seria engordar em termos de uma visão geográfica de onde ficam os dois bairros e de você caprichar nas considerações finais, fazer um capítulo bem consistente, colocando tanto a questão da análise que você fez, a amostragem, como também das questões ambientais, sociais, a população de baixa renda, etc. E talvez e até dizer que esse entorno dos dois bairros são áreas que é praticamente isso. Você não tem uma ilha como você tem aqui na favela Verdes Mares, por exemplo. Você tem uma ilha, uma favela, assim, uma ocupação irregular, dentro do entorno nobre, né? Papicu. Aí, no caso, não. Ali o entorno é mais ou menos similar, não é isso? Ou estou enganado? Tá correto. O entorno segue o mesmo fluxo. Perigo ali é o Zé Walter, né? Mas tudo bem, podia furar as garrafas d'água. Zé Walter é a aldeota da periferia de Fortaleza, rapaz. Então, pronto. Eu estou brincando. Então é isso, tu entendeu? Era isso que eu tinha que falar. E aí, Paulinha? Estou feliz por você aí, viu? Williane, por favor, responda as considerações que o Cacau fez. Eu agradeço as considerações do professor Edson Vicente e acredito que é importante também fazer essa caracterização geoambiental da área, seria? E também a histórica do Mudubim, porque perto da igreja, perto de onde tem uma empresa exploradora de água envasada, foi fechada uma fonte que as pessoas iam buscar água lá. Então, eu acredito que tentar, a partir das suas considerações, entender por que isso aconteceu, o que levou a isso, por que as pessoas pararam de usar, seria interessante também para o estudo. Está fechada, a prefeitura fechou e não deixa ninguém utilizar. E antes as pessoas juntavam os garrafões e iam lá encher. E isso parou de acontecer, então, entendeu por quê? Seria interessante, né? E fotos também, acho que você pode... Eu até falei, você sai de carro um dia de manhã cedo, né? 6 horas da manhã, que está claro. Eu sei como é a questão de segurança. Sai, tira umas fotos e pronto. Tá? E daí pode fazer uma carta-imagem, né, Paulinha? Mostrando assim uma carta-imagem com as fotos do lado. Tá? Essa visão geral, regional, baixar, se for o caso.
usar imagens aéreas, né, para ilustrar. Daí tu pode pedir para alguém dos meninos te ajudar nesse sentido, né? Alguém que trabalha, a Giovana trabalha com isso, ela pode te ajudar, o Anderson, né? O Davi também, só que o Davi agora ele tá fora, né? Fez a qualificação ontem, não sei, mas não precisa tu fazer. Tu encomenda um produto, fala, eu quero isso dessa área, tal. Mas vai ficar legal, tá bom. O teu produto, o teu trabalho é diferenciado, né? É um trabalho que não existe, é inovador. Só falta dar um pouco essa maquiagem, uma melhor estruturação, mas tá bom. Parabéns pelo trabalho, achei interessante. E também tem um contexto internacional, né? Vai ser a Mulher Maravilha, minha filha. Conhecida, né, Paulinha? Paulinha já é, pai. Paulinha já é internacional. Só eu e o Magão que somos aqui da Barra. Só a gente que tá toda a barra, eu do Zé Walter, essas coisas, né? O povo aí é internacional. Então, Pois pronto. eu agradeço as Olha, considerações. olha, Você quer falar mais alguma coisa, Eliane? Não, eu estou satisfeito. E Tá bom. Eliane, você aí quer tem falar que ir mais para alguma outra coisa? sala, Magão? É isso. Nós vamos para outra sala agora, tá, Eliane? Você fica aí aguardando nós retornarmos. Vocês receberam, né, Cacau e Paulinho, o link da outra sala? A gente tem que Oi? Se vocês tiverem recebido, a gente vai para lá, senão eu mando aqui por vocês pro WhatsApp. Tá bom? É só me mandar uma mensagem. Então, nós vamos lá e daqui a pouco nós retornamos. Desculpa.
Voltei. Paula também. Só esperar o Cacau entrar, a gente faz a leitura do resultado. Pronto, está aí, professor Edson. Retornou já. Então, gente, sem muito rodeio, eu vou fazer a leitura da ata de defesa de dissertação de mestrado. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 9 horas do dia 18 de dezembro, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da aluna Williane da Silva Nascimento Gomes. O trabalho tinha como título Insegurança Hídrica Domiciliar em Fortaleza. Compõem a banca examinadora os professores doutores Jada de Oliveira Santos, orientador, Edson Vicente da Silva e Paula Alves Tomás. A candidata expôs oralmente a dissertação e, em seguida, os membros da banca procederam à arguição. E a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho. Parabéns, Williane, você está aprovada. E não é praxe, mas eu só queria dizer, até porque eu não falei no processo, eu queria só parabenizar você pelo trabalho. Você teve muitas dificuldades no trabalho, que a gente teve que fazer várias mudanças em função da pandemia, mudança de cronograma, mudança de objetivo, mudança de foco, só não mudou a área, o resto mudou tudo. E mesmo assim a gente conseguiu fazer o trabalho, você conseguiu, e a gente só tem que fazer esses ajustes que foram indicados pela banca. Mas queria destacar seu empenho na realização do trabalho. Liga o microfone. Posso falar? Pode, estamos ouvindo. Eu quero agradecer a todos, porque todas mesmo as orientações, suas orientações já, dei sua paciência. A Paula também, por ajudar, pela paciência também, que percebi muito. Eu quero agradecer porque essa dissertação foi, acho que, a fase mais difícil da minha vida. O professor Cacau falou de obstáculo, eu falei, então eu virei o Hulk já. Mas eu estou agradecida, estou satisfeita só por ter, pelo menos, apresentado, porque foi difícil. Eu vou fazer as correções, ajustar ela para que ela fique conforme as considerações de vocês, e agradeço por tudo. Foi um crescimento pessoal e profissional também. Obrigada a todos. Williane, a gente diz que sempre que a gente termina uma dissertação, uma tese, além da tese, existem as pessoas que têm uma história com o departamento, as pessoas que sempre estavam ali ativamente, as pessoas que aproveitaram o tempo que estavam lá para se engrandecer profissionalmente, que buscaram uma melhora de vida, né? E você é uma dessas pessoas, então a gente fica grato também por você ter aproveitado, e que essas dificuldades hoje são para todo mundo, não foi só para ti, né? Às vezes aperta mais um tornozelo, um cotovelo, mas todo mundo está passando, e gente por coisas piores. Então, ainda bem que você superou, você guerreira, né? Teve essa perseverança, essa resistência, né? Resiliência, hoje a gente fala muito isso, você teve a sua resiliência para superar isso, né? E agora você adequar o que a banca disse, né? E já pensar num doutorado, porque a gente não pode se dobrar, e que essas porradas são para a gente criar calo. A Paulinha também passou por muitas limitações, eu um pouco, né? Acho que eu tive um certo privilégio, né? Mas eu fui artesão, eu também, muitas vezes eu acordava para comprar um pão, 1 litro de leite, até eu vender o artesanato e ter uma grana. Então, todo mundo aqui, o Jader também tem as origens dele de batalhador, né? Uns mais, outros menos, mas nós somos, pelo menos no nosso curso, na geografia, né? Não tem uma elite assim, social, econômica, como tem na medicina, na engenharia, mas como tem também pessoas humildes, né, na medicina, na engenharia. Então, parabéns, né, pela tua dedicação, pela tua conduta, né, e pelo teu engrandecimento, que eu, como professor, fico satisfeito de ver você crescer e fazer
e hoje já poder pilotar a jangada, aí que diz que o mestre é o cara que leva a jangada, né? O resto é passageiro. Então, pronto, você agora é mestre. E pensar já, talvez dar uma respirada, mas pensar. O importante é que também essas modificações que a gente sugeriu, você publique, né? Isso é importante. Isso sim, a gente vai cobrar que você publique, né, o que a gente vai acrescentar, o que vai melhorar. Pois meus parabéns aí. Paulinha? Parabéns, Williane. Eu acho que realmente que ficou para trás, não é o que a gente tem que superar. Isso aí é importante para a gente, mas a gente supera e bola para frente, né? Realmente corrigir, né? Que a banca sugeriu, mesmo se você vai ter esse tempo. E eu acho que está ótimo. Você vai publicar pensando aí no que vem depois, no doutorado, não sei. E apenas isso. Parabéns por você pelo seu mestrado. E só para terminar, para liberar todo mundo, e a Williane poder se despedir, também queria agradecer muito. Eu vou começar de trás para frente, né? Agradecendo o Cacau, porque assim, eu acho que eu dei sorte, né? Porque esse cara é o cara, né? Na verdade, então eu dei sorte porque eu herdei, né? Por assim dizer, dessa forma, eu herdei tanto a Williane quanto a Paula, e a Paula é um resultado disso, né? Então já teve a vantagem de já recebê-las prontas, né? Então, isso facilitou muito a condição do trabalho. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o maior formador de recursos humanos e um cara super sensível que sabe encaminhar as pessoas. É incrível. Alguém está perdido, conversa com o Cacau que ele dá a luz. Está melhor do que a Enel, pelo menos ele não falha. Não dou água, mas dou luz, né? Não dá água, mas dá luz. E a Paula, ela conseguiu, né, terminar os seus estudos, é um exemplo disso. É a pós-doutora, que está colecionando pós-doutorados, e a Williane segue no mesmo caminhos diferentes, mas no mesmo trilho, né? Não, caminhos iguais, mas em trilhos diferentes, né? O mesmo trilho também você tem chance de fazer isso, você realmente é muito dedicado, me impressionou muito a dedicação, sobretudo na fase inicial de coleta de dados, que é a fase mais árdua do processo. Né? Então, queria agradecer a todos, e agradecer a Cacau, a Paulinha, e parabenizar você. Se você quiser falar alguma coisa, fala, acho que todo mundo tem agora, mas diga alguma coisa, pelo menos dizer obrigado, gente. Bom, só quero agradecer mesmo, né? Porque estou feliz também porque o Cacau me orientou, né? Durante eu estava na graduação, tive bolsas dele, então estou bastante feliz. Estou feliz só de ter apresentado, disso eu já estou satisfeita, então estou só agradecida também. Obrigada a todo mundo. E as festas a gente vai acumulando aí, viu? Vão acumulando, quando liberar, vamos fazer todas as festas de defesa junto, né, Jada? Guarda o bolo, guarda o Fazer bolo. Na Geplan a gente faz uma festa ou qualquer outro lugar, tá? Beleza. Gente, muito obrigado a todas e a todos. E eu acho que é isso, né, Edilene? Agora estamos liberados a todos e a todas. Sim, professor, vou encerrar a gravação. Obrigado. Tchau, mulher invisível. Tchau, professor. Um abraço aí, galera. Bom dia. Obrigado, Marcelo. Parabéns, viu, Juliane?